meus amados. Hoje, dia 21 de março de 2025, sexta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma, Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os mataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando dele. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Queridos irmãos e irmãs, aqui nesta parábola, Jesus está direcionando, como diz aqui no texto, no início, aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos. Então aqui Jesus está falando tanto assim que nós vamos ver a reação deles no final. Eles percebem que Jesus estava falando sobre eles, mas eles tentam prender Jesus, mas por causa das multidões que consideravam Jesus um profeta, eles ficam com medo. Mas vamos ver aqui o que Jesus está falando. É muito claro o que Jesus está falando. Ele conta na parábola que um proprietário, esse é Deus Pai, plantou uma vinha, que é Israel, e protegeu essa vinha e voltou, né? Vamos dizer, viajou para o estrangeiro, ou seja, Deus Pai prepara Israel e chega o momento de colher os frutos de Israel. Mas aí diz que o pai mandou, portanto, aí, né, o proprietário desta vinha, Deus manda para Israel os seus empregados. Quem são eles? São os profetas. E aqui Jesus fala do primeiro grupo de profetas, que mataram a um, espancaram o outro, apedrejaram o terceiro. Então foram três, que são os três grandes profetas, Jeremias, Ezequiel e Isaías, tá certo? Jeremias e Ezequiel morreram apedrejados. Isaías foi cerrado ao meio. Depois, então, Deus não desiste, ele ainda insiste. Ele manda também mais empregados, ou seja, mais profetas, no número maior, no número de 12, que são chamados os profetas menores. E ali, também, eles, da mesma forma, maltratam aqueles homens. Ou seja, não ouviram os profetas que Deus mandou pedindo frutos. Que frutos? De conversão, de mudança de vida. Deus esperava a fidelidade de Israel. E como Israel foi sempre infiel, quebrando, rompendo a aliança que Deus sempre manteve, ele manda os profetas, na esperança de que os profetas, sendo boca de Deus, pudessem convencer o coração daquele povo.
Mas não foi isso que aconteceu. Ao invés de eles mudarem de vida, eles perseguiram, maltrataram e mataram os profetas, porque afinal de contas os profetas estavam incomodando a vida torta que eles estavam vivendo, estavam acusando os erros e pedindo mudança e conversão, mas eles não quiseram saber. Por fim, o proprietário manda o herdeiro, o filho dele. Está entendendo que aqui é Deus Pai que manda o filho. E o que eles vão fazer? Eles vão matar o filho. E aí a pergunta que Jesus lança para esses homens que são, né, se achavam muito justos, muito perfeitos, que são os sumos sacerdotes, os fariseus ali, que se achavam homens muito corretos, que seguiam tudo certinho. E ele pergunta: o que vai fazer o dono quando chegar e ver o que fizeram com o filho dele? O que vai fazer o dono dessa vinha depois disso tudo, diante do que fizeram com os empregados, diante do que fizeram com o próprio filho dele? Aí eles, vai mandar matar de modo violento esses perversos e vai dar a vinha para outros vinhateiros que vão entregar frutos no tempo certo. Porque eles não entregaram frutos. Eles não perceberam que Jesus estava falando deles, mas depois percebe por quê? Porque Jesus vai falar claramente para eles, olha só. E aí Jesus vai falar: nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Aqui está sendo citado pelo Senhor o Salmo 117 ou 118, dependendo da tradução, versículos 22 e 23. Então, e aí o Senhor falou: quem é esta pedra que os construtores rejeitaram? Os construtores são estes homens, os sumos sacerdotes, os fariseus. E quem é a pedra? É o próprio Cristo. E exatamente a pedra que foi rejeitada tornou-se a pedra angular. A pedra angular, gente, nas construções antigas, era no alicerce, a pedra principal, ela geralmente ficava no canto, por isso que chamava angular, que ficava no ângulo, e que dava sustentação para todo o edifício. Então, e é exatamente isso que Jesus está falando. A pedra que foram rejeitar, a pedra, portanto, ele, que foi rejeitada pelos fariseus, pelos doutores da lei, pelos sumos sacerdotes, se tornou a pedra principal do edifício, que é o cristianismo. O cristianismo tem a sua base que Cristo é o Senhor e nosso Salvador, único e verdadeiro, enviado pelo próprio Pai para nos resgatar do pecado e da morte e nos dar a vida e a vida eterna. E aí, olha que o Senhor, depois perguntando para eles, né, se eles nunca leram nas Escrituras, aí o Senhor diz: por isso eu vos digo, e aqui é onde eles vão perceber que Jesus estava falando claramente deles. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Porque eles não perceberam que Jesus estava falando deles até esse momento, quando ele falou: por isso, o Pai vai tirar de vocês e vai entregar aos pagãos, que não conhecem o Deus de Israel, mas que vão produzir frutos porque acolherão a palavra e mudarão de vida, se converterão, diferente de vocês que conhecem a palavra, mas não vivem e não se deixam transformar por ela, não se convertem e continuam sempre com o coração duro. E é por isso a reação deles, que eles querem prender Jesus, mas tem medo da multidão, que a multidão vá para cima deles, porque consideravam Jesus um profeta. Então nós percebemos aqui que nesse período quaresmal também nós somos chamados à conversão, à mudança de vida. Senhor, nós queremos hoje mais uma vez pedir, durante esse período quaresmal, a graça de uma verdadeira conversão, que nós não endureçamos o nosso coração, Senhor, mas que nós, pelo contrário, possamos produzir esses frutos que o Senhor deseja, frutos de conversão, de verdadeira mudança de vida, para a honra e glória do teu santo nome. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão. Suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.